esses ciclones aí que estão perambulando pelos locais, eles acontecem justamente por conta da intensificação do efeito estufa, que deixa eles mais fortes e aumentam o poder de destruição deles, né? Então, na verdade, não é a fúria de Deus, não. Na verdade, nós mesmos, por conta de produção de gás carbônico, né? Principalmente por conta dos combustíveis fósseis que a gente usa a todo momento, faz com que essa camada de gás carbônico fique mais, vamos dizer assim, mais forte, retenha mais calor. A esse calor nos oceanos vai fazer com que a evaporação de água seja maior, né? E aí, esse vapor de água que sobe, né? Que é o vapor de umidade, e esse ar, então, úmido, é quente, né? Ele vai, vamos dizer assim, subir de forma rápida, né? E vai fazer com que desça rapidamente o ar frio. E essa brincadeira de sobe ar quente, desce ar frio, vai fazer com que aconteçam os ciclones, certo? E aí esses ciclones, por conta dessa velocidade de troca de ar quente com ar frio, vai ter um poder maior de destruição, tudo bem? E ele vai ter um tempo também de durabilidade, uma durabilidade maior, tá bom? Por isso que esse ciclone último que teve aí, esse furacão, ele foi formado longe pra caramba e ele chegou aqui no litoral de Santa Catarina, né? Estavam com medo dele chegar aqui no litoral de São Paulo. Só que assim, os ciclones, furacões, etc., eles vão perdendo a intensidade, desculpa, tá? Conforme eles vão se movimentando, eles vão perdendo a intensidade, tá bom? Por isso que eles, até na terça-feira, aqui, terça ou quarta, não me lembro, teve uns ventos fortes. Provavelmente tenha sido por conta desse grande ciclone aí que veio para cá, né, para o Brasil, que chegou no Brasil. Mas para nós já chegou fraquinho, né? Só uns ventinhos fortinhos, graças aos céus não ocorreu nenhum tipo de problema aqui, né? E vamos salientar também que os furacões são naturais, tá? São intensificados, mas eles são naturais, são coisas que ocorreriam de qualquer forma. Os acidentes que eles causam são justamente por conta das nossas tecnologias, tá? Então, os incêndios que são causados são por conta da fiação elétrica, né? Ele vai rodando, vai destruindo aquilo, vai quebrando os fios entram em curto e aí causam os acidentes, tá? Da mesma forma que eles vão derrubar os prédios, as casas, etc. Mas tudo isso foi formado pela nossa tecnologia, tá bom? Então, eles não são vilões, na verdade. Bom, e aí, por último, a tempestade de areia, né? Que foi causada, intensificada pelo desmatamento e o esgotamento dos solos. A gente também vai falar com mais cuidado sobre isso na aula do MIT da semana que vem, tá? Bom, se eu faço com que o solo fique empobrecido, causo o esgotamento dele por conta do desmatamento, eu vou causar uma desertificação. E aí, o que vai acontecer? Essa desertificação vai fazer com que esse solo ele tenha uma cobertura muito maior de areia, tá? E aí, por conta do aquecimento global, esse solo ele vai ter um aquecimento maior, né? E por conta de não ter ali nenhum tipo de vegetação, né? Aí ele vai ter também um aumento na temperatura do solo. Isso vai gerar, da mesma forma dos oceanos, vai gerar uma subida de ar quente, né? E aí o ar vai trocar de lugar
com ar frio que está lá em cima, ar quente sobe, ar frio desce, mais ou menos como no caso dos ciclones. E aí, essa brincadeira de troca de ar quente com ar frio vai fazer com que gere-se ventos, e os ventos podem passar de 100 km por hora. E aí ocorrem as tempestades de areia, porque o vento vai levar areia para longe, tá? E foi isso que aconteceu aí com a última tempestade de areia do deserto do Saara, que foi parar nas Ilhas Caribenhas em Cuba, né? Que o dia virou noite em Cuba por conta da tempestade de areia. Olha, vejam. E vejam também no mapa onde fica o deserto do Saara e onde fica Cuba. Não é perto. Então vocês pensem o quanto de vento, como foi esse vento gerado, tá? Na aula de, não sei ainda o dia, segunda ou terça-feira, eu vou explicar detalhadamente como que acontece essa tempestade de areia, tá? Para vocês terem uma ideia, 8 horas da manhã no deserto do Saara, a gente tem no solo mais ou menos 30 graus centígrados na areia. A areia tem essa temperatura. Quando chega meio-dia, ela tá por volta de 80 graus, certo? Isso dá uma tempestade de areia que era normal até agora. Hoje em dia, com o aquecimento global, isso aumenta. E aí, o que vai acontecer? Os ventos vão aumentar também, porque a quantidade de ar quente que vai subir vai ser maior e de forma acelerada. E aí vai gerar um vento muito mais forte. E aí a tempestade de areia vai ser mais forte ainda, porque ela é movimentada pelo vento. Tudo bem? Bom, então, com essa história aqui, eu quis dizer o seguinte, que essas tais pragas bíblicas, na verdade, de pragas bíblicas não tem nada. Na verdade, quem é praga mesmo é o ser humano, né? Porque com todo o avanço tecnológico, ele fez com que algumas coisas que eram naturais ficassem intensificadas. Tudo bem? Bom, então até a próxima aula. Espero ter ajudado em alguma coisa. Até lá!